A gente divide. Isso. Então, vamos dar início a mais um Café Pedagógico Literário com o nosso professor convidado, Bruno Baião, professor da rede pública e de instituições particulares de língua portuguesa, e ele vai falar um pouco para a gente da prática na sala de aula. Como é trabalhar com os clássicos nessas escolas? Tem diferença? Não tem diferença? Né? Como o professor se vê nessa sala de aula? Bem-vindo, Bruno. Mais uma vez, obrigada por essa disponibilidade, viu? Nada, eu que agradeço. Bom dia a todos. Agradeço o convite da universidade, em especial seu, Mônica, que é uma profissional muito competente, uma querida e sempre é uma parceira aí nas nossas aventuras pedagógicas. Muito obrigado. Contando um pouquinho dos bastidores, né, Bruna? A gente já trabalhou junto um tempo. Agora, infelizmente, eu estou numa série, ele está em outra, mas a gente já foi parceira aí de alguns projetos. E assim, minha honra maior é que ele é professor da minha filha esse ano, então, né? É verdade. Estou um pouquinho nele uma ainda. Família querida, é verdade. Vai lá, Bruna. Então, gente, bom dia. Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui simples e tal, só para a gente ir guiando a nossa conversa, e eu queria passar essa apresentação para vocês. Deixa eu... Mônica, me avisa aí, mas eu acho que está indo. Já foi. Ok. Bom, a Mônica me fez a provocação de conversar um pouco sobre essa temática, né, sobre os clássicos na escola pública e se isso é uma utopia ou não. E eu queria que vocês todos ficassem muito à vontade, podem me interromper, fazer perguntas, né? Porque realmente a intenção é fazer uma roda de conversa, né, que a gente consiga trocar bastante. Bom, acho que eu posso começar falando do meu lugar, né? A gente tem como que eu cheguei até aqui, né? Da onde eu falo, né? Que lugar é esse de fala? Bom, como que eu me tornei professor? Como que é o meu caminho até aqui? Eu tinha 3 anos de idade, morava no Rio, e com 3 anos de idade fui para Friburgo. Vivi lá a minha vida inteira com a minha família, basicamente mais de 25 anos, né? E de lá eu acabei seguindo a minha carreira acadêmica para depois voltar aqui para o Rio. Então, como que eu me tornei professor? Essa história é interessante. Sabe aquela criança que sempre pensou em ser professor na vida? Que desde criança as brincadeiras envolviam escola, que tinha aquele quadrinho de verde com aquela madeirinha do lado e ficava brincando com a irmã e com os amigos sobre essa temática e que o sonho era esse e que tudo que estava envolvendo era o professor, era dar aula. Aquela mãe que fala para o filho que ele nem lembra das coisas, mas que nossa, quando você era criança, já dava para a gente ver que essa seria a sua carreira, que dava para ver que você ia seguir essa linha. Então, eu nunca fui essa criança na vida. Esse não é o meu caso. Né? Eu nunca pensei em ser professor na vida. Nunca. Não era uma possibilidade seguir a carreira docente. Não era algo que estava no meu horizonte. Né? Eu me formei no colégio em 99, fui fazer vestibular, era presidente do grupo de teatro, fiz teatro durante 10 anos, fui fazer vestibular para artes cênicas. Não passei na prova discursiva de história e fiquei 1 ano em Friburgo. Só que Friburgo tinha, infelizmente, que já fechou, uma faculdade pequenininha, noturna, particular, mas que tinha o 3º melhor curso de letras do país. Era um curso maravilhoso. E a minha tia virou para mim e falou assim: Bruno, você escreve bem, você gosta dessas coisas, por que você não faz letras? Por que você não vai lá fazer letras? E eu falei para ela assim: tia, fazer letras, aguentar aqueles adolescentes pingando a suor, fedendo a hormônio na minha sala, mas nem pensar. Mas não é, fora qualquer cogitação. E ela falou assim: não vai, Bruno, porque eu conheço a diretora, eu arrumo um desconto para você na mensalidade. Vai que isso vai ser bom, arrumo um desconto. Resultado: 6 meses depois, a minha tia não arrumou o desconto
e eu estava completamente apaixonado por aquilo. Eu olhava para aquilo e falava, putz, é isso, cara. A ideia é essa, é isso que eu quero. Então, para mim, a docência nunca foi um sonho, nunca foi uma possibilidade, nunca foi algo que eu almejava. E me preocupa um pouco uma fala disso de que dar aula é uma vocação, de que a profissão ela é quase que um sacerdócio, que é uma entrega absoluta. E eu não concordo em absolutamente com nada disso. Né? Nunca foi a minha vocação, não acredito na educação como sacerdócio. Claro, você tem as suas predisposições, você pode, né, tá melhor, né, ter uma predisposição, gostar de algo e tal, mas eu não acredito nessa ideia da educação como uma predestinação, né? Na verdade, a educação, para mim, foi e é, de modo geral, uma escolha. Eu escolhi isso. É um caminho que eu escolhi trilhar, né? Ao lado de muita formação, de muito estudo. A gente fala que assim, professor estuda o tempo inteiro, não pode parar de estudar. Inclusive, depois eu vou até comentar sobre isso. Mas, sim, eu estudo o tempo inteiro. Eu me lembro, eu tinha 1 mês e meio de formado, fui dar aula para homens, para garotos que estavam fazendo serviço, prestando serviço militar, e eles queriam entrar na escola Sargento das Armas. E era um concurso muito difícil, e eu dava aula para esses meninos e tal. E eu me lembro perfeitamente um dia que um aluno virou para mim e falou assim, professor, como que é aquele negócio mesmo de... Sou professor de língua portuguesa, né, mas eu acho que vocês, a Mônica deve ter falado, como que é essa coisa mesmo de oração reduzida? Eu falei, oração reduzida? Não, não, querido, isso aí é matéria da próxima aula. Fique tranquilo, não quero confundir as coisas, não vou adiantar, mas na próxima aula eu vou trabalhar com isso. E fui para casa estudar para poder dar conta daquilo, né? Então, assim, é muito estudo e é muito trabalho. A gente trabalha o tempo inteiro, né? Eu cheguei a dar 62 aulas por semana, que significa trabalhar manhã, tarde, noite, todos os dias é sábado, né? Então, assim, muita dedicação, é muito trabalho, né? E no meio disso tudo, trabalhei em várias instituições particulares, continuo trabalhando, mas eu também sou funcionário público, né? Eu também sou professor do Estado, da rede pública estadual, eu tenho 2 matrículas, e hoje, quer dizer, já há bastante tempo, eu trabalho basicamente com o terceiro ano do ensino médio, né? Então, eu desenvolvo esse trabalho mais ou menos com eles, e a partir dessa prática, desse lugar, que a gente vai à questão inicial, né? Se ler os clássicos, né? Se ler esses clássicos na literatura, se isso é uma utopia na escola pública, ou então, como a imagem ajuda, se eu estou falando grego com os meninos, né? Se isso é impossível. Então, ler os clássicos na escola pública, isso é uma utopia? A resposta é sim. É uma utopia. É isso, gente. Obrigado. Respondi ao tema. Acabou a nossa conversa. Não. É uma utopia, mas é importante a gente perceber e buscar entender o que é utopia e rever um pouco, talvez, essa ideia, né, de que a utopia é um sonho irrealizável, né, de que é algo que eu não atinjo, né? E aí eu vou pegar uma fala do Eduardo Galeano, que nessa perspectiva o trabalho é utópico, né? A utopia está lá no horizonte. Eu me aproximo 2 passos e ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, eu jamais alcançarei. Então, para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Ou seja, fazer esse trabalho e esse estudo ler os clássicos na escola pública é uma utopia porque é um processo, é algo que eu vou realizando, né? É algo que eu vou buscando, né? Diariamente, né? Agora, isso muito dentro das possibilidades técnicas, pedagógicas e em outras variantes que eu tenho dentro de uma escola pública, né?
Hoje, eu tenho as minhas 2 matrículas no Colégio Estadual André Maurois, que fica ali no Leblon, na Gávea, né? Ali na Rua do Canal, que eles chamam ali na Rua do Canal. E é um colégio grande, é um colégio de 3 turnos, tem mais de 2.000 alunos, né? A minha realidade hoje, eu tenho 5 turmas, né? Cada turma tem 42, 45, 40. Isso é, claro, no virtual, né, que a gente está online, mas no presencial durante anos foi isso, né? E aí você pensa, se eu tenho 40 alunos por turma, são 5 turmas, 5 vezes 4, 20, são 200 alunos. Eu dou no mínimo, eu dou mais ou menos 3 a 5 avaliações por bimestre. E lá é bimestre. Então, eu fiz letras, mas a matemática aí é um pouco assustadora. Mas é a realidade, é o que a gente tem e é o processo como que funciona, né? Nesse colégio, é um colégio que tem uma infraestrutura interessante, 90% do meu público são alunos da Rocinha do Vidigal, né? E são alunos absurdamente maravilhosos. Maravilhosos. Né? Ah, Bruno, você não tem problemas? Claro que eu tenho, lógico que eu tenho problemas. Agora, conversava isso com o Mônica outro dia, assim, é um lugar que eu vou e que eu dou uma respirada, dou uma tranquilidade, porque eu me sinto em casa, eu me sinto muito bem, eu sou muito feliz fazendo isso, né? E como que eu desenvolvo e penso nesse trabalho dentro da escola pública? Essa questão dos clássicos da literatura, ela sempre existiu, mas foi retomada muito recentemente por uma fala, né, do Felipe Neto, né, desse influencer, desse YouTube, né, que particularmente tenho algumas restrições e tem outros muitos elogios sobre ele, né, mas essa frase foi retomada pelo Felipe no Twitter, em que ele fala, né, forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvaro de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes, e forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. É uma fala dele, é uma opinião dele, que, na verdade, eu discuto muito essa posição e essa... Claro, eu estou usando o exemplo do Felipe Neto, mas, enfim, muita gente pode achar isso. Eu discuto muito essa posição do estudo dos clássicos e que eu tenho que trabalhar com textos adaptados, né, em relação a isso tudo. E eu discuto muito isso a partir de uma pergunta muito simples e que eu acho que encerra a discussão, que é: quem te deu aula, Felipe? Quem foi seu professor? Quem te ensinou Machado de Assis? Quem te deu aula de Álvaro de Azevedo? Por que isso? Por que isso? A minha mãe sempre falava isso comigo quando eu era criança, queria pedir um negócio para meu pai não deixava, e eu ia lá chateado, chorando. Mãe, meu pai não deixou, e ela sempre me disse isso. Bruno, não é o que, é como. Não é o que você pede para o seu pai, é como você pede. E eu acho que esse ensinamento da minha mãe é para tudo. Quem te deu aula, Felipe Neto? Como que esse professor trabalhou isso? Porque se realmente ele te entregou Isaú e Jacó, te entregou Memorial de Ares, te entregou até Dom Casmurro, a loucura de Memórias Póstumas, ele falou: toma aqui o livro, a prova é dia 12 de julho, ok? Realmente isso não é legal, não. Entende? Então, assim, e isso é interessante porque, gente, vocês estão num processo de formação, né? Vocês estão nessa caminhada, e eu também diariamente, mas é assim, amigos, a gente roda para um lado, roda para o outro, estuda, lê, embasa nos teóricos e tal, e acaba sempre no mesmo ponto, no professor. Como que esta figura está trabalhando este conteúdo, está desenvolvendo essa ideia. Não adianta vir para cá, não adianta... eu lembro... uma professora, logo, isso deve ter uns 10 anos, quando começou, uns 10, 12 anos, quando começaram essas inovações tecnológicas, tudo isso, muito antes, ela fez
uma pesquisa entre os alunos e perguntou para ele qual era para os alunos, qual era o melhor tipo de aula. Era aula tecnológica, o professor projetava e fazia os slides, botava vídeo, era aula mais expositiva, era aula do debate. E a resposta da maioria dos alunos foi: depende do professor. Porque é isso. A melhor aula que eu tive na faculdade foi de uma depois virou uma grande colega, uma pessoa muito querida, de uma professora de cultura clássica, em que ela passava a aula inteira da graduação, todo o tempo, sentada com os dois braços assim em cima da mesa, falando 2, 3 horas. Era a minha melhor aula. Né? Então, assim, depende de como nós vamos fazer isso. Né? E quem vai ensinar isso para a gente? A caminhada, a leitura, os exemplos, os estudos, né? E essa possibilidade da gente pensar, né, nisso tudo, né? Pensar nessas ideias todas. Né? Bom, a partir disso, a partir dessa provocação, eu queria discutir uma coisa com vocês. E aqui já pegando o gancho do Machado. Eu coloquei 3 ideias aqui. Na verdade, como até a chamada, né, falava dessa coisa dos clássicos, eu resolvi mostrar para vocês 3 exemplos concretos, com prints, 3 exemplos concretos de como a gente pode trabalhar isso, tá? Longe de mim querer ser uma fórmula, longe de mim querer, olha, é assim que faz. Foi a ideia que foi construída, assim, que eu construí a partir da realidade que eu tenho. Tudo que eu vou mostrar para vocês acontece dentro da escola pública, tá? Tudo que eu vou mostrar para vocês. Então, vou contar, falei com a Mônica, eu ia contar 3 causos, né? De como, e 3 exemplos de como que eu poderia trabalhar isso em Machado de Assis, nos clássicos. Então, eu escolhi Machado de Assis, Manuel Bandeira, e vou trabalhar e também uma questão um pouco sobre o modernismo brasileiro, tá? Bom, primeira coisa, contar um caso, um trabalho que eu desenvolvo no segundo ano do ensino médio, com os contos de Machado, né? Bom, isso daí, pessoal, é um print de um PowerPoint que eu uso na sala de aula, ok? Então, às vezes, quando eu tenho um projetor disponível, eu coloco lá. Já aconteceu, por exemplo, esse caso especificamente que eu vou contar, não foi nem projetar PowerPoint, não. A gente estava na biblioteca, eu tinha conseguido os livros para todos os alunos e a gente leu junto Machado de Assis. E é claro que eu optei pelos contos, né, por serem textos mais curtos, né? Então eu conseguia ler com eles em sala. E assim eu conseguia. Não gosto muito do termo traduzir Machado, mas assim, eu consegui dar significado àquela. A dinâmica foi essa. Nesse dia, biblioteca, os alunos sentados, cada um com um livro. Quando a gente podia aglomerar, lembra, lá no século XIX? Então, às vezes o livro, né, dividido entre 2 alunos, e eu resolvi ler para eles um conto de Machado, que foi A Cartomante. Não sei se todos já leram esse conto, mas eu só quero contextualizar. Cartomante trata de um triângulo amoroso. Rita e Vilela são casados, e Vilela e Rita traem o marido com o Camilo, que é melhor amigo do Vilela, né? Clássico. Na verdade, para Machado, e a gente trabalha muito isso, na verdade, essa temática muitas vezes, é só um pressuposto para poder fazer a investigação da alma humana, como ele faz bem, né? Para poder trabalhar esses conflitos internos do personagem, né? Então, aí, na verdade, é uma cena que mostra, o texto começa pelo meio, o texto começa com Rita voltando da cartomante, porque ela tinha ido lá para saber se o amante, Camilo, ainda a amava, porque ele desapareceu. Enfim, e aí depois o narrador faz um flashback para poder explicar, né, todo o enredo. E aí, nesse trecho específico,
eu estava... nesse trecho específico, trata de como Rita e Camilo se conheceram, né? De como começou o relacionamento dos dois. E aí tá aí o conto, né? Olha, Camilo quis sinceramente fugir, mas não pôde. Rita, como uma serpente, foi acercando-lhe dele, envolvendo todo, fazendo estalar os ossos nos espasmos e pingou-lhe o veneno da boca, né? A metáfora absolutamente maravilhosa do Machado, do beijo. Né? Ele ficou atordoado e subjugado, né? O objetivo não é dar aula de literatura, mas assim, as personagens femininas em Machado tem uma força muito grande. Ele ficou atordoado e subjugado, vexames, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura. Então, reparem, como ele estava traindo o amigo com a esposa dele, né? Tinha a traição ali, era complicada, né? Porque era a traição da esposa, né? A Rita traiu o Vilela, mas ainda tinha a traição dele, o Camilo, com o próprio amigo, né? Então ele tem esse conflito, enfim, essa confusão de sentimentos, né? Vexame, susto, remorso, desejo, né? Tudo isso conflitando dele. Agora, isso também durou um segundo só, né? Logo depois, o que aconteceu? Tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos. Isso é genial. E aí ele continua, não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos estrada fora, braços dados, blá, blá, blá. E aí eu estava trabalhando isso e discutindo isso, os alunos gostando e tal. E aí eu falei dessa metáfora. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí, explicando que, assim, quando... Na maior simplicidade do mundo. Explicando que, assim, sabe, gente, quando você compra um sapato novo, né? Às vezes ele está apertado, então, no começo, ele incomoda, machuca, tem que botar um esparadrapo, alguma coisa ali, né? E depois ele se acomoda ao pé. Ou seja, para de incomodar. E é isso que aconteceu, é isso que o Machado está falando para gente, né? Que esse incômodo do Camilo, essa, tipo, ai, caramba, eu tô pegando a mulher do meu amigo, caramba, o que vai acontecer? Isso não demorou 2 minutos, que logo, logo, esse sapato se acomodou. Ou seja, aquilo que era um problema, um incômodo para o Camilo, não é mais. O sapato está acomodado no pé. Não é mais um problema. Aquilo não incomoda mais. Ele está literalmente confortável com essa situação. E aí, no momento que eu falei isso, tinha um garoto, isso é segundo ano de ensino médio, tinha um rapaz, gente boa, bacana, mas sabe aquele aluno que assim, malandrão, falta, não faz nada, mas quando tá, participa pra caramba, é colaborativo, tipo de aluno. E a gente acaba gostando, né, desse perfil. E aí ele pro colega, ele estava lendo assim, e ele abriu o olho assim, a boca, depois que eu expliquei isso, virou pro colega e falou aquele palavrão maravilhoso, sabe? Aquele palavrão grande. Putz, grila. Ele virou pro colega, claro, é evidente que eu não vou reproduzi-lo, vou eufemizá-lo, mas virou pro colega e falou assim, putz, grila, tu viu essa que ele mandou? Caraca, mandou muito. Tu entendeu isso aqui, parceiro? Caraca, que genial. Ele não falou caraca nem genial. Mas, e aí, naquele momento, eu olhei e falei, isso é aprendizado. Ele aprendeu Machado. Ele está entendendo a linguagem do cara. Ele tá trabalhando essa linguagem, desenvolvendo essas ideias, né? E aí, esse é o momento, eu brinco muito com isso, falando assim, que esse é o momento A. Todo mundo na educação, que é professor, espera o momento A. Sabe o que é o momento A? É o momento que você está dando aula, explicando, o aluno vira e fala assim, ah... E tem significado a aprendizagem, eu fui com eles, eu fui trabalhando, e aí eu volto à pergunta, quem te deu aula, Felipe Neto? Né? Como que isso foi feito? Né? O segundo exemplo que eu queria
passar para vocês é de Manuel Bandeira, desculpa a qualidade da imagem, depois que eu percebi. Com poesia, isso talvez aconteça de uma forma um pouco melhor ou talvez diferente. O que acontece? Estava trabalhando modernismo, escolhi uma poesia de Bandeira chamada Vamos Embora para Passárgada. Então, eu li a poesia com eles, trabalhando, interpretando, né, fazendo a análise desse texto e buscando passado para eles, né? E a poesia de Bandeira fala desse local imaginário, talvez dessa utopia, né? De Passárgada como o lugar em que eu sou amigo do rei, né? Lá tem uma mulher que eu quero na cama que eu escolherei, né? E trabalha essa ideia. Eu me lembro que eu falei, gente, vocês têm noção o que eu me lembro direitinho disso. Eu falo assim para ele assim, gente, você sabe o que é melhor do que ser o dono de tudo? Você sabe o que é melhor do que o seu rei? É ser amigo do rei. Porque o rei tem obrigação. O rei tem que guerrear, tem que controlar o exército, tem que pagar. Agora, o amigo do rei, não. O amigo do rei só recebe coisa boa. Ou seja, o que é melhor do que ser o dono da festa? É ser amigo do dono. Porque o dono da festa tá vendo se o gelo acabou, se a bebida está gelada, resolvendo confusão, se a portaria, se o ingresso está sendo dado. O amigo do dono está no camarote, tomando uísque com energético, com aquele foguinho lá saindo. Né? E aí sim, enfim, fomos trabalhando, falando sobre esse local mágico, e eu me lembro que quando eu acabo de ler o poema, eu falo assim, gente, sempre quando eu leio esse poema, a primeira questão é, como eu faço para ir para Passárgada? Aonde que eu compro passagem? O Uber leva até lá? Porque quem não quer ir para Passárgada? E no meio de uma aula, de uma discussão, um aluno, e isso não é glória minha, é glória dele, um aluno virou para mim e falou assim, professor, a gente podia fazer a nossa Passárgada, né? Eu falei, oi, meu anjo. Fazer a nossa Passárgada? Ele falou. Eu falei, espera um pouquinho até amanhã. E aí eu criei, a partir disso, um projeto que se chama A Minha Passárgada. E aí, pessoal, olha só, é literalmente o print da ficha que eu entreguei para eles, tá vendo? Tem data, tem valor, cabeçalho, foi o que eu entreguei para eles. Essa ficha é de 2017, mas eu reproduzi ela em 2018 e 2019. Só que a gente lá no colégio tem uma festa chamada FLAM, Festa Literária do André Maurois. E a FLAM tem sempre um tema, liberdade, né? O jovem e as cidades. E aí, nos outros anos, 2018 e 2019, eu adaptei essa proposta ao tema da festa literária, né? E aí eu queria trazer para vocês o original, por assim dizer. E aí era essa ficha, que tem o poema que já foi trabalhado, que estava no livro, e a questão é muito simples, né? Agora, após saborear o poema de Manuel Bandeira, você deverá responder a seguinte pergunta: como é minha Passárgada? Simples, simples. E aí eu dei algumas ideias para ele, assim. Como é que você vai responder essa pergunta? Qual é o produto final disso? E a resposta foi: o que você quiser, querido. Faça o que você quiser. E aí, claro, eu não gosto muito de discutir com meus alunos isso. Redação tema livre é a pior coisa que tem, né? Porque o aluno se perde e vai embora. Mas eu dei algumas ideias. Poderia ser uma poesia, poderia ser uma paródia. Teve gente que me entregou filme, teve gente que me entregou áudio, teve gente que me entregou uma caixa de sapato e dentro tinha vários papeizinhos em que você tinha que abrir e ali dentro era somatório das coisas, sabe? Era tudo que ele achava que ia ter numa Passárgada. Teve aluno que pintou um quadro, sabe? Quadro mesmo, tinta, pincel, bonitinho. Teve aluno que fez isso. Teve aluno que colocou, por exemplo, um print daquela tela de venda de passagem aérea, da Gol, sei lá de quem, e aí foi alterando os dados para a viagem à Passárgada, né? E ele me entregou isso. E teve aluno que me entregou um diário feito à mão, entende?
Então, assim, eu dei liberdade para eles fazerem o que eles quiserem, produzirem o que eles quiserem. Teve gente que me entregou, por exemplo, uma garrafa. E dentro da garrafa tinha uma mensagem amarradinha com uma fitinha. Você abria a mensagem, o aluno tinha queimado, sabe, assim, com isqueiro, assim, ó, para fazer ele ficar velhinho. E ali dentro tinha a mensagem, entende? E aí eu trouxe um dos exemplos para vocês, que para mim ficou muito marcante. Eu propus esse trabalho, um detalhe: a escola tem diário, tem nota. Sim, eu dei esse trabalho valia 3 pontos. E aí a pergunta é: como é que você avaliou esses 3 pontos, Bruno? Entrega. Eu falei para todos eles que se você me entregasse, você teria a nota máxima. Por quê? Por que eu daria a nota máxima para todos? Porque eu não tenho capacidade de avaliar o seu sonho, meu anjo. Eu não consigo dar uma nota para o seu sonho. Então, infelizmente, estou na escola e é burocracia. Então, Bruno, e se eu te entregar um pedaço de papel rasgado descrito, minha pasárgada é legal? Eu falei assim, essa é a sua pasárgada? Quem sou eu para julgar? Então, tá bom, vai ganhar 3 pontos. Agora, me pergunta, quantos me entregaram papel rasgado escrito minha pasárgada é legal? Nenhum. Era poesia, era desenho, era áudio. E aí eu fiz uma exposição, botei lá desenhos, charges. E aí eu trouxe um exemplo para vocês de como a gente dar essa liberdade para o aluno e deixar ele pensar dentro, né, de um caminho, isso dá muito certo. Dentre muitos trabalhos que eu recebi, esse foi um deles. Sim, o trabalho que a menina fez foi grafitar o muro da escola. Vocês imaginem, gente, o quanto eu chorei ao chegar à escola para ver isso. Essa menina, que é a Carol, ela tinha, eu fico emocionado de lembrar, ela tinha um colega dela, um amigo dela, que era grafiteiro, que morava em Cabo Frio. E naquela semana, esse menino tinha ido ao Rio de Janeiro. E aí ela pediu para o cara grafitar o muro da escola com o meu trabalho, com o trabalho de pasárgada. Ela comprou as tintas para fazer isso. E aí ela pensou no desenho e com, claro, a questão, né? O cara é o grafiteiro, né? E com a questão ali, os dois lá juntos, o rapaz foi lá, esse Fábio aí, Fábio Plante, foi lá e grafitou. Isso está na escola até hoje. Imagine o quanto eu chorei vendo isso. Sabe por quê, gente? Eu penso muito assim, ela não precisava disso, entende? Ela podia fazer um desenho no papel, ela podia fazer qualquer coisa. Isso foi uma escolha dela, né? E é muito forte isso, né? Porque assim, esse ano, inclusive, o tema era direitos humanos, por isso que tem ali. Então repara, como é metalinguística, ela criando esse universo para ela atravessar, entende? Né? Enfim, e foi uma possibilidade dela. Foi isso que ela criou, né? E para terminar, eu queria só passar um terceiro exemplo de possibilidade para trabalhar o clássico. Falamos de Machado, de Manuel Bandeira. Não, esqueci de falar o seguinte. E aí o que acontece? Desculpa. E aí o que acontece? Isso me motivou tanto que eu levei esse trabalho para exposições, para congressos. E aqui eu quero fazer um parênteses. Esse sou eu, um pouquinho mais gordo, com uma barba, um bigode que não me cai bem mais, graças a Deus, mas lá na UF, apresentando um pôster sobre esse trabalho, né? Reinvenções Poéticas de Manuel Bandeira, na Educação Básica Pública Estadual do Rio de Janeiro, um relato de experiência. Conversando lá com eles, então tem aí a proposta, e ali, no caso do resultado, eu peguei 2 textos de alunos que tinham produzido feito o trabalho. E aí era interessante que quando eu estava apresentando o pôster, as pessoas ficavam assim abismadas. E eu não sei mais assim o que assustava mais, se era o resultado maravilhoso do projeto
ou então era um professor da escola básica que não está na academia apresentando esse tipo de trabalho nesses congressos, né? Então, assim, eu acho que tem um gap muito grande entre a escola básica, entre o chão da escola e a academia. E que eu acho que a gente tem que trabalhar para reduzir isso, né? Então, muitas vezes, a gente fala na academia de propostas de trabalho, disso tudo, e aí aplicar isso na escola básica com um cara que tem diário, 4 bimestres, tem que lançar falta, tem que lançar nota, tem que fazer no mínimo 3 instrumentos. Naquele dia que ele planejou, a escola fechou porque estava lavando a caixa d'água. Naquele outro dia teve tiroteio, ele não pôde dar aula. Pensar, assim, e tentar associar essas coisas, isso é muito bacana. Eu me lembro que as pessoas viravam para mim e perguntavam assim: ah, você está aqui no mestrado da UF, né? Eu nunca te vi, não te conheço, não. Eu falei: não, tô não. Ah, tá no doutorado? Eu falei: também não. Falei assim: de onde você é? Eu falei: do chão da escola. Tô lá, ó, funcionários em público, ó, dando aula lá, no chão da escola, preenchendo diário, colocando lá faltinha, pontinho. Né? Ou seja, eu acho que a gente também da escola pública também tem que ter um movimento de divulgar isso, sabe? De correr. Como que eu descobri? Googando, seguindo os sites das universidades, trabalhando com isso, né? E procurando essas referências. E para terminar, eu quero mostrar para vocês um terceiro exemplo, que é que eu dou aula de vanguardas europeias, quando eu trabalho com modernismo, certo? No Brasil. Então, isso daqui que eu quero mostrar para vocês, gente, é o print dos slides que eu trabalhei semana passada com eles. Semana passada. Mentira, em 2 semanas. Semana retrasada. Tá? É o slide que eu trabalho com eles disso, né? E aí, o que eu faço? Tem ali as 5... Não vou dar aula de vanguardas europeias, porque seria repetitivo, vocês conhecem isso. Tenho ali os 5 elementos, né, as 5 vanguardas europeias, e aí depois eu tenho um slide em que eu tenho uma definição de cada uma delas. E aí, por exemplo, já vou adiantar, o exemplo que eu vou dar é de cubismo. E está escrito no cubismo. Os cubistas tinham como principal característica o banimento da perspectiva plana e geometrização das formas. Diferentes pontos de vista se sobrepõem, fazendo uso da técnica da colagem e da representação de diversas perspectivas ao mesmo tempo. Se você tem 17 anos e lê isso, você vai achar o quê, gente? Essa é a definição. E aí, o que eu faço? Eu criei uma imagem em que eu tenho 5 expressões clássicas das vanguardas europeias e coloquei ali embaixo o resuminho de cada um, que como eu estava trabalhando com slide, não tinha como ele ver a característica, o slide da explicação junto com o slide das imagens, né? Porque isso também é outra coisa que a gente tem que pensar, a logística disso. E aí eu botei a representação ali as imagens e botei exemplozinhos. E aí fui perguntando, pessoal, futurismo, cultuava a velocidade, a máquina, a invenção, qual desses aí se parece mais com isso? E aí fomos discutindo, eles dando essa ideia, e aí chega o cubismo. Né? Eu falo, pessoal, geometrização das formas, diversas perspectivas ao mesmo tempo. E aí eles falam do quadro número 1, a Lei de Mozart e d'Avignon, do Picasso, que seria, né, chegou à conclusão que seria um exemplo de cubismo. E aí eu falo dessa perspectiva, né, do que é isso, né? Então, e aí, olha, gente, então, a geometrização das formas. Então, repara, por exemplo, que o corte dos seios das mulheres, né, ele é muito geométrico, né? Não é abaulado, né? Por exemplo, e aí, vou repetir o que eu faço. Observe essa moça que está no centro do quadro. Não sou formado em Belas Artes, tá, gente? O negócio é objeto direto, oração subordinada. Mas é a interpretação que a gente usa para dar o suporte. Então, observe essa moça aí no centro. Né? Repara que o cotovelo dela é uma ponta, não é redondinho. Né? E aí, observe que o rosto dela está estranho. Por quê? Porque esse nariz está fora do lugar. Mas por que esse nariz está fora do lugar? Porque ele está de perfil. É um nariz de perfil. Então, o que acontece com essa moça? Eu estou olhando ela de frente, porque eu consigo ver os 2 olhos, e o nariz me indica de perfil.
Ou seja, isso que é a múltiplas perspectivas da aula. Assim como essa moça aí que tá no canto direito inferior, e aí eles não conseguem entender e começam a discutir. Reparem, pessoal, ela está de costas, ela está sentada assim, né? De costas, você vê as costas delas, as nádegas, né? Então eu tenho a visão das costas dessa moça. Atrelada, só que o rosto dela está de frente. O que é isso? Exorcista? É o filme? Como é que é? E além do rosto estar de frente, o nariz está de perfil. O que acontece? O que Picasso fez em 1907, pessoal? Isso é uma câmera em 360 graus. Sabe aquela câmera que roda assim? Isso era Picasso em 1907, porque eu estou, ao mesmo tempo, por isso a simultaneidade dos planos, vendo esta mulher de costas, de lado e de frente. Entende? E aí eu estou dando significados para eles. Por exemplo, e aí, como que eu aplico isso modernamente? Que exemplo eu tenho moderno dessa aplicação, dessa múltiplas visões ao mesmo tempo? Que exemplos contemporâneos eu tenho dessa simultaneidade de planos? Peppa Pig. Peppa Pig. E aí vocês imaginam o sorriso que vocês devem estar no rosto agora, em gargalhadas absurdas durante a aula. Por que gente? Porque a Peppa Pig é um exemplo de cubismo. Claro, guardando as minhas devidas proporções, não sou professor não sou da escola de artes, mas é dar significado. Por quê, pessoal? Porque a Peppa Pig sendo uma porquinha, eu só consigo ver esse nariz pontiagudo do porco se ela estiver de lado, certo? Né? Só consigo ver que o porco tem um narizinho assim, mais pontiagudo, um pouquinho assim, de lado. Mas como que eu consigo, de lado, ver os dois olhos do animal? Não tem como. O que é isso? Isso é a interiorização da forma, ser simultaneamente. E aí, repara, e aí o que aconteceu, pessoal? Eu dei significado para ele, entendeu? Eu trouxe para ele significado, e a partir daí, talvez, ele possa ter um olhar artístico, um olhar cuidadoso, estético, sobre outras ideias, sobre outros quadros e outras manifestações artísticas. Pelo amor de Deus, estou querendo dizer que a Peppa Pig é o melhor exemplo de uso da técnica cubista de Picasso. Mas, assim, é essa geometrização. Se a ideia é explicar a simultaneidade de planos, esse é um exemplo concreto, real dela. E aí, sabe o que eu fiz, gente? E assim, nossa, muito louco isso, né, professor, falar da Peppa Pig. E aí, sabe o que eu fiz, gente? Eu produzi sentido nisso. Eu produzi significado. Sabe o que é isso, gente? Isso é Paulo Freire. Sim, você está vendo um slide que tem Peppa Pig, Paulo Freire e as Moselle d'Avignon no mesmo espaço. Por que isso? Quando Paulo Freire alfabetizou aquele grupo de lavradores, né, naquele tempo recorde, a base dele era produzir significado a partir do conhecimento dos caras, trabalhar a partir deles, entendeu? Do conhecimento. Ou seja, eu diminui extremamente a possibilidade deles esquecerem uma vez na vida, ou seja, possivelmente ele vai estar na casa de um amigo que tem uma filhinha mais nova que vai estar vendo Peppa Pig, é bem capaz que ele vire e fale assim, você sabia que é Peppa Pig? Você já ouviu falar de cubismo? E, produzir esse significado, porque eu dei exemplos, né, do Machado, do Conto, do Bandeira e das vanguardas europeias, para a gente refletir um pouco, para a gente pensar nessa discussão e sempre foquem nisso. Produzam significados para os alunos. Pode ser que algum conteúdo seja área de suficiente, é uma ferramenta e tem que ter aquilo seco, expositivo, olha aqui, exercício tal. Sim, pode ser sim, mas a partir dali, qual que é a interpretação que você vai ter?
E esses três exemplos são todos de escola pública. Da PEP, no chat foi um desespero de riso, porque e buscavam e entenderam realmente a ideia. Bom, gente, é isso. Eu espero que, de algum modo, eu tenha provocado um pouco vocês e levado essa possibilidade à discussão. Bruno, obrigada. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para o Bruno, algum comentário. Por favor. A Roselma está dizendo que foi muito bom. Excelente, aliás. Obrigado. Quer falar, Roselma? Pode abrir a câmera. Estava escrevendo no chat. Bom dia, professora. Achei super legal. Assim, voltei no meu tempo, quando eu tive uma professora de português, aquilo que você falou logo no início, né? Que realmente o professor faz toda a diferença. Eu tive uma professora de literatura excelente também, marcou demais a minha vida. Eu gosto de dramatizar, eu gosto de vestir o personagem. E ela despertou isso em mim. Então, marcou demais na minha vida. E o senhor falando aí, relatando como o senhor fez com essa passárgada, né? Com os alunos, eu falei, gente, é fantástico. De fato, o professor faz toda a diferença. E eu, se Deus quiser, eu quero ter uma professora que faça a diferença, que marque a vida dos alunos, né? Que você seja sempre lembrado, poxa, aquele professor de literatura era o cara. Faz um pouquinho tempo que eu estou te ouvindo, eu senti isso, que você realmente já faz a diferença. Não é um elogio só para te levantar o ego, não. É porque realmente eu gostei. Foi um momento muito gostoso, uma horinha só, mas para mim valeu. Obrigado, Anselmo. Agradeço o retorno e tenho certeza, porque assim, quando isso mexe, não posso deixar de fugir, isso mexe nos nossos afetos, quando isso mexe com a gente, isso dá sentido. Isso significa que tem que ficar profissional, né? Assim, é um trabalho, né? Assim, é formação, é estudo, é reunião pedagógica, vamos colocar pontinho no diário, né? Assim, mas eu acho que é a busca de dar significados, né? E a gente aprende é o dia a dia, é a prática, são essas possibilidades, são ouvindo outras pessoas. Eu também fiz letras, Rossel, porque eu tive uma excelente professora de literatura no terceiro ano do ensino médio. Hoje ela é minha diretora, mas eu fiz letras por causa dela, porque eu olhei e falei assim, Mônica sabe disso, assim, a ficha que eu uso de organização da periodização literária da literatura brasileira é a mesma que ela me deu em 1999. Claro, do meu jeito, né? Mas, assim, é a mesma. Né? Então, assim, muitas vezes está no professor e nas possibilidades de como ele age em sala de aula. Sem quadro inteligente, Wi-Fi, 5G, e ali, você e ele trabalhando ali nessas possibilidades. E, Roselma, no último café literário que você participou, teve alguém que colocou no chat assim, pena, na conversa com a Anete, né, sobre o livro de Machado de Assis, pena que isso não é possível na escola pública. Isso me incomodou. E aí eu falei, quando eu conversei com o Bruno, eu falei, Bruno, a gente precisa levar esse olhar lá da escola pública e como tem gente que faz e faz muito bem feito, né? Basta a gente ter esse desejo, né? Porque acho que é por aí que começa, embora não seja uma vocação, como o Bruno diz, não é algo que ele sabia desde o início, mas o Bruno é um professor, e o professor, ele não fica só na fala, ele arrasta pelo exemplo, né? Eu acho que é isso. A Fernanda está dizendo, gente, que professor maravilhoso, quem dera eu tivesse tido um desse no ensino médio, né? Eu acho que o curso de letras estaria mais cheio, né? É isso. Alguma dúvida, gente, para o Bruno? Mônica, Úrsula, queria primeiro
parabenizar o Bruno. Bruno, eu sou coordenadora do curso de História aqui da faculdade. Uhum. E a gente também tem um projeto que é o Clube do Livro, né, de incentivo à leitura aos alunos da graduação, não só, né, das licenciaturas. E a gente vem trabalhando desde o ano passado com Machado de Assis. E a gente começou com Alienista, depois Dom Casmurro, e agora a gente está com contos do Machado, né? E a gente tem também o que a gente chama de sarau de poesias, que é algumas edições os alunos escrevem poesias, publicam as que gostam, enfim. E me chama muita atenção justamente o estranhamento, né, para Machado de Assis. Eles falam assim, puxa, eu li Obrigado na escola e agora eu estou tendo uma outra visão de Machado. Né? E muitos se referem assim, não, eu achava que Machado era chato. Né? Tem a coisa da dificuldade da linguagem, mas que eles superam, né? Já adultos procuram. E assim, achei muito engraçado um relato de uma estudante. Nossos alunos, né, em sua maioria, são bem mais velhos, né? Muitos já têm filhos. Que o filho viu, né? Que ela estava lendo Dom Casmurro, o filho adolescente, e eles começaram a ler juntos o Dom Casmurro. Né, por conta do nosso Clube do Livro. Então, é isso mesmo que você falou, assim, é o professor que vai fazer a diferença. É o contexto em que a obra é apresentada para esses estudantes que vai fazer a diferença, né? E eu vejo isso no relato dos nossos alunos. Então, assim, queria, né, pedir também que os alunos participem do Clube do Livro, né? E assim, reafirmar, né, essa informação que você trouxe para a gente. Fora isso, Bruno, a Mônica depois vai te fazer uns convites que eu já fiz para você por meio dela, depois ela conversa com você. Mas Tá ok, obrigado. Vamos Ai, conversar sim, é sempre bom a gente trabalhar. E eu acho que é isso, né? Assim, essa ideia é o que minha mãe fala, não é o que é como, né? Então, assim, essas possibilidades. Dá para a gente fazer isso sempre, o tempo inteiro? Não, né? Mas, assim, eu acho que produzir esse sentido e dar essa abertura e dar esse start, né? Esse início, esse gatilho, era gatilho, esse gatilho, eu acho que é importante para também o aluno poder seguir e depois olhar e falar, não, gente, isso aqui não é legal, isso aqui não é a minha área, né? E outras coisas vão poder ser. Mas muito obrigado e a gente conversa assim. Mais uma vez, obrigada, Bruno, então, tá bom? Nada, e querido. Quem sabe a gente não faz outras parcerias aí. Ótimo. Agradeço você, Mônica, Milenha, enfim, o convite foi muito bacana e eu estou à disposição. A Mônica tem os meus contatos, então, se vocês precisarem e eu puder ajudar, a gente segue um caminho juntos, tá ok? Tá muito bom. Obrigado e bom dia para todos. Obrigada, Bruno. Bom dia, gente. Soltei a lista de presença, os alunos que ficaram aí até o final, tá bom? Só assinar a lista de presença. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada e bom dia. Bom dia. Diana, Arnaldo, Thelma. Parabéns, Bruno. Bom dia para todos. Bom dia, Arnaldo. Tchau, gente.
Acho que estamos só nós agora, né, Bruno? É que a gravação ainda está rolando. Ah. Pois é.